Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos reunidos nessa noite como igreja, a fim de adorar e bendizer ao nome do Senhor, a Ele que tem sido nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. Eu estou muito feliz e honrado em poder estar aqui com a igreja do Senhor em São Francisco, para poder cooperar com a igreja na ministração da palavra de Deus por esses dias. E para essa noite eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 14 ao versículo de número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 14 ao versículo de número 21. Enquanto os irmãos vão procurando o texto, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade. Quero glorificar a Deus pela vida da liderança dessa igreja, na pessoa do pastor Mateus. Muito obrigado, pastor Mateus, pelo convite, pelo carinho. Ao senhor e à sua esposa, que Deus continue abençoando a toda a igreja do Senhor aqui em São Francisco. Saudando o pastor Mateus, eu quero saudar por certo a todos os vice-presidentes, a mesa diretora da igreja. Deus abençoe a todos os obreiros que estão aqui no púlpito e também por certo na nave da igreja. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero ressaltar algumas coisas. Eu também quero glorificar a Deus pela vida do irmão Leandro, que tem cuidado de nós nesses dias que estou por aqui. Também a vida do irmão Ronaldo. Deus abençoe os irmãos que estão cuidando de nós desde que cheguei aqui em São Francisco. Também quero ressaltar mais uma vez, como disse o pastor Mateus, não me faça acompanhado da minha esposa, embora muito gentilmente o pastor Mateus tenha oferecido trazer a minha esposa aqui em São Francisco. Infelizmente, devido ao trabalho, minha esposa não conseguiu conciliar para estar aqui, mas nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor juntamente com a igreja. Eu também quero, em último lugar, agradecer também a Deus pela vida do evangelista Isaac Cândido. Eu gostaria de fazer notório, pastor Isaac, a toda a igreja aqui do São Francisco, que pela graça de Deus eu passei a ministrar no estado de Rondônia, através da vida do evangelista Isaac Cândido, né? O evangelista Isaac nos viu pregar em 2019, lá em Betim. Eu andava cariquinha, nem tinha cabelo ainda, né? Andava cariquinha assim, cabelinho baixinho. Pastor evangelista Isaac nos viu pregar lá. E desde então ele sempre dizia: meu filho, estou mandando seu contato para aqui, para cá, para lá, para cá. De 2019 a 2022, esse homem encaminhou meu contato aqui no estado. E em 2022 o Senhor me trouxe ali em Machadinho. E desde então, pelo menos 2 vezes por ano, estamos aqui no estado. Deus te abençoe, evangelista Isaac. Sou muito grato a Deus pela sua vida. Só Deus para recompensar o Senhor. Deus te abençoe. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, a partir do verso de número 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: os anciões e os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música, e assim dos nossos corações fugiu desesperada a alegria. Nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Tudo isso nos ocorreu porque pecamos. Por essa razão o nosso coração desmaiou dentro de nós, e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado e deserto, e os chacais passeiam rapineiramente por ele. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, e o teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão, como os dias de antigamente? Eu quero fazer a leitura do verso 21 mais uma vez, que diz: renova os nossos dias como os dias de antigamente. Quem pode dizer amém por essa palavra? Amém. Podemos assentar nessa noite, queridos irmãos. Lamentações de Jeremias, muito obrigado. Lamentações de Jeremias
Eu posso dizer aos irmãos aqui nesta noite que não é um livro tão quanto bem escrito da Bíblia, mas sim um livro mais chorado do que escrito. O tom de Lamentações é exatamente aquilo que o próprio título nos apresenta, são lamentações. São 5 canções, ou 5 lamentações, expressões do profeta Jeremias na pós-destruição e dominação de Judá em aproximadamente 586 a.C. Em uma breve definição, um pouco tanto em expressão de poesia e lamentação a Deus. Jeremias, ele está expressando toda a sua dor e a sua angústia no livro de Lamentações. A dor de Jeremias é muito perceptível nestes 5 breves capítulos do livro de Lamentações. E qual é o motivo da dor de Jeremias? Embora haja muitos sentimentos em seu coração, que o próprio Jeremias, em Lamentações, capítulo de número 3, descreve para nós de uma maneira muito pessoal. São muitos os sentimentos que estão norteando a sua alma e a sua vida depois que tudo isso aconteceu. Decepção, angústia, dor, tristeza. São diversos os sofrimentos que estão latentes na alma de Jeremias, enquanto ele está observando tudo o que aconteceu com a nação eleita de Deus. E por que isso? Porque Jeremias viveu antes, durante e depois que tudo aconteceu. Jeremias foi chamado por Deus exatamente no período deste de extremo esfriamento espiritual do povo. Foi neste período de transição para pior e não para melhor, que Jeremias foi levantado por Deus como seu arauto, a fim de servir como um alerta de Deus, como uma sirene retumbante no meio de Judá, afirmando de que o caminho que eles estavam trilhando não estava correto, e de que Deus não estava contente com tudo que estava acontecendo no conjunto da obra no meio de seu povo. Jeremias viu antes, ele viu durante, e o que aconteceu durante? Jeremias viu a sua mensagem, ela ser rejeitada pelo povo. Na grande realidade, não se ouve em toda a história dos profetas de Israel alguém que foi tão rejeitado quanto Jeremias. Embora todos os profetas ganhem de brinde como cereja da sua chamada, a rejeição do povo, Jeremias, ele ultrapassou um pouco esta conta. Ele foi rejeitado pelo povo. E não só ele rejeitado. Na verdade, eu gosto sempre de ressaltar que talvez o problema nem estava no jovem profeta. O problema estava na mensagem que ele carregava. Ele viu a sua mensagem ser rejeitada pelo povo. Ele viu os olhos se taparem para a realidade da sua mensagem. Ele viu os ouvidos se fecharem para não ouvirem a sua pregação. Ele viu o povo dar as costas às revelações, aos oráculos que Deus trazia na sua boca. Jeremias sentiu na pele a rejeição desse povo contra aquilo que Deus o entregara para pregar naquele tempo. Ele viu a sua mensagem ser rejeitada pelo povo. Qual era a mensagem de Jeremias? Jeremias, caros irmãos, parecia o pregador de uma mensagem só. Durante alguns anos, a mensagem de Jeremias, ela foi a mesma. Embora as visões mudassem, embora as ocasiões das profecias mudassem, o sentido da mensagem era único. O sentido da mensagem era apenas um. Era como se o título de todas as mensagens fossem o mesmo. E qual é o título da mensagem? Arrependam-se, arrependei-vos. Na grande realidade, todo o conjunto das profecias de Jeremias giram em torno daquilo que o capítulo de número 18 descreve para nós. E o Senhor me deu ordem para descer à casa do oleiro, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou ele a fazer outro vaso semelhante ao primeiro, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: se tal nação
contra eu profetizar que vou arrancar, que vou destruir e que vou derrubar, se tal nação se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, também me arrependerei do mal que ele pensava fazer. Toda a profecia de Jeremias gira em torno deste convite de Deus ao seu povo: arrependam-se. Eu estou disposto a refazer vocês. Eu estou disposto a recomeçar com vocês. Eu estou disposto a dar uma nova chance a vocês. Arrependam-se, convertam-se, dediquem-se novamente a mim. Eu sou o oleiro, vocês são o barro. Eu estou disposto a recomeçar a obra. Eu estou disposto a refazer vocês. Eu estou disposto a dar mais uma chance. Mas os ouvidos se taparam. Os olhos se fecharam. A mensagem foi rejeitada. Mas só que durante toda esta profecia, o destino final daquilo que pode-se dizer de que do caminho do não arrependimento era o cativeiro. O cativeiro era uma realidade. Embora as pessoas quisessem pintar que aquilo era uma invencionice de Jeremias, e de que ele era um inimigo da sua nação, e de que não era daquela maneira, e que as coisas não iriam correr assim, o cativeiro realmente era uma realidade. Era o cálice da ira de Deus a se derramar sobre o seu povo. E Jeremias assistiu tudo. Ele viu antes, ele viu durante a sua mensagem ser rejeitada, e ele viu depois. Ele viu Judá cair. Ele viu os tronos se corromperem. Ele viu os reis se tornarem malignos. Ele viu a lei de Deus ser desprezada. Ele viu os altares de Deus serem substituídos pelos falsos deuses. Baal, Moloque, Azera, Astarote, tantos outros. Ele viu Deus ser excluído do meio do seu povo. E ele viu Deus cumprir a sua palavra de sentença justa, contra a sua amada nação. Toda a nação, não só a pomposa Judá, onde Jeremias cresceu, ela agora está indo cativa para a Babilônia. Mãos e pés atados, tristeza, angústia, pensamento talvez recordando das diversas chances que Deus havia os entregado. Mas embora o cenário na Babilônia fosse triste, o cenário de Judá era muito pior. Os caldeus eram especialistas no genocídio. A cidade aonde eles chegavam, a sua dominação era muito sangrenta. Eles matavam os homens, seja lá de qual classe fosse, etária, para que os novos não se tornarem guerreiros no futuro. E aqueles que já fossem guerreiros no presente deveriam ser eliminados. As moças eram tomadas à força quando elas não eram violentadas. O templo de Deus foi saqueado. A riqueza foi levada. Os escudos, tudo. A riqueza, a beleza, as joias, as pedras preciosas, o ouro, a prata, o bronze, foram sucateados pelos caldeus. Embora o cenário do cativeiro fosse triste, o cenário de Judá era muito pior. E Jeremias está ali, ele está contemplando o que está acontecendo. Ele vê o templo vazio da glória e vazio das riquezas. Ele vê o povo triste, com um olhar sombrio. Ele vê as moças caídas, seu semblante triste, violentadas. Ele vê os moços mortos, os pais chorando. E é tudo isso que ele vai lamentar em Lamentações. Segundo a tradução da Bíblia Septuaginta, ela coloca uma pequena introdução antes de Lamentações. E ela diz que depois que ocorreram tudo isso, Jeremias se assentou e chorou esta lamentação e disse. E aí ele começa o versículo de número 1, do capítulo de número 1 de Lamentações. É uma dor e prejuízos indescritíveis que Jeremias relata em forma de canção neste livro. Mas Jeremias tem a plena consciência de que os caldeus, eles são nada mais, nada menos do que o bisturi divino nas mãos do Todo-Poderoso. Caro irmão Leandro, esta era a incógnita de Jeremias e também de Abacuque. A razão pelo qual Abacuque subiu para a torre de vigília, olhou para Deus e disse: eu vou ficar aqui até que o Senhor me traga a resposta da minha questão, era a seguinte pergunta: eu realmente, Senhor, não entendo como o Senhor vai se utilizar do ímpio
para castigar o justo. Era essa dúvida de Abacuque. Eu não compreendo. Como o Senhor vai usar uma nação tão suja, tão pagã, tão miserável, para poder castigar o seu povo, para punir o seu povo e para aplicar justiça ao seu povo? Uma grande realidade que Abacuque não compreendeu é que a nação pagã dos caldeus não compreendiam de fato quem era Deus e nem observavam a sua lei. Mas Judá e a nação de Israel foram criados e fundados debaixo destes princípios da lei divina. Ou seja, outros, como os caldeus, eram até ignorantes. E eu não estou passando pano para aquela nação pagã, mas o pior para Judá é que eles conheciam a verdade, eles conheciam a lei, eles conheciam a Deus e o viraram as costas. O que eu estou querendo dizer é que parece que faz parte de uma lição de Deus para o seu povo. Quando o seu povo, que o conhecia e sabia da sua lei, se tornou tão mal quanto os ímpios, Deus faz questão de usar o sujo para corrigir o mal lavado, como pode dizer os nossos avós. Deus se utiliza desta nação para poder corrigir o seu povo. Eles eram um bisturi divino nas mãos do Todo-Poderoso. Pregador, como assim bisturi divino? É que os caldeus, eles estão sendo um instrumento de Deus para a realização de uma cirurgia na nação de Israel. Eles estão sendo responsáveis nas mãos de Deus como um bisturi para fazer uma cirurgia em Judá. E qual é esta cirurgia, pregador? É que o pecado, com o passar do tempo, foi crescendo como um câncer desenfreado, sugando a verdadeira espiritualidade, minando a sinceridade, apagando a verdade do coração do povo. Eles foram ficando raquíticos, magros, anêmicos, decadentes, superficiais, e o câncer do pecado estava ali. E quem Deus vai se utilizar para arrancar este câncer do coração do seu povo? Os caldeus. Eles são um bisturi divino nas mãos do Todo-Poderoso para fazer o transplante deste coração. E qual é, pregador? Aonde é que está isso? Ezequiel capítulo de número 36. E o vosso coração de pedra, e vos darei um novo coração de carne, sensível à minha voz. Eles eram responsáveis por fazer esta cirurgia. Deus a quem está os usando. Olhe para mim aqui nessa noite, querida igreja, fazendo um contraste do que tange ao quesito do termo sofrimento. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós percebemos o sofrimento pessoal de um indivíduo não merecido. Porque, caros irmãos, se alguém aqui nessa noite disser para mim que talvez Jó merecia tudo que ele passou, a gente precisa ter uma conversa. Mas quando nós olhamos para o livro de Lamentações, nós vamos perceber o sofrimento coletivo mais do que merecido. Porque se você disser para mim que eles não mereceram e não procuraram o que eles passaram, a gente precisa ter outra conversa. É um contraste. Jó apresenta para nós o sofrimento pessoal de um indivíduo não merecido, mas Lamentações apresenta para nós o sofrimento coletivo mais do que merecido. Mas a pergunta que eu faço à igreja aqui nessa noite, para que você medite comigo neste sermão, é: quem foi que causou todo este sofrimento, perda e dor? Alguém pode pensar nessa hora e dizer: pregador, quem foi que causou tudo isso? Foram os babilônios. Foram eles que entraram, arrasaram. Foram eles que acabaram com tudo, como gafanhotos famintos devoraram tudo que havia em Judá e em toda Israel. Não! Eu digo para você aqui nessa noite que quem causou tudo isso não foram os babilônios. Eles foram apenas um instrumento, bisturi. Talvez você olhe para mim e diga: já que o bisturi está em ação, tem alguém que está operando o bisturi. Aí você diz: quem causou tudo isso foi a ira de Deus, foi o furor de Deus. Eu digo para você também que não. A causa que provocou tudo isso foi o pecado e a negligência em se arrepender desta nação. Olhe para mim, não existe uma coisa que provoca mais a ira de Deus do que o pecado não confessado. Não existe uma coisa que provoca mais a ira de Deus do que o pecado não arrependido. Não existe uma coisa que provoca mais a ira de Deus do que Deus alertar sobre aquilo que o incomoda
e o homem fazer vista grossa, e não retirar, não se arrepender, não chorar, tentar abafar, tentar esconder, tentar correr. É isso que estava provocando a ira de Deus. É isso que provocou tudo isso. O pecado e a negligência do povo. Olhe para mim. Eu imagino que enquanto eles estão indo cativos para a Babilônia, eles estão se lembrando. E do que eles estão se lembrando? Das oportunidades perdidas que Deus os deu. Porque, irmãos, um dos atributos louváveis, maravilhosos e extraordinários de Deus é aquilo que nós chamamos de longanimidade. Levante uma de suas mãos comigo aqui nessa noite e diga: Deus é longânimo. O que é isso quer dizer, pregador? Esse fato de Deus ser longânimo abre margem para novas oportunidades a cada amanhecer do sol. O que eu quero dizer com isso tudo? É que ninguém terá capacidade de chegar diante de Deus e dizer: eu não tive uma oportunidade de me arrepender, eu não tive uma oportunidade de recomeçar, eu não tive uma oportunidade de perdão. Teve. Todos os dias, quando o sol nasce no céu, é uma nova oportunidade que Deus está dando a todos nós de recomeçarmos da maneira correta. Não, olhe para mim aqui nessa noite e compreenda o que eu estou pregando aqui neste lugar. É muito comum quando alguém está pregando mensagens como essa, as pessoas sempre ficam: essa mensagem foi para fulano, essa mensagem foi para ciclano. Puxa vida, como a irmã fulana deveria estar aqui para ouvir isso. Não, Deus não está falando com outros, Deus está falando comigo aqui nessa noite. Deus está falando com você aqui nessa noite. Deus está falando conosco aqui nessa noite, abrindo margem para que eu estou pregando. Querido irmão Elson, eu quero fazer uma ponderação. Às vezes nós, quando olhamos para as plataformas das mídias sociais hoje, que mostram para nós todo dia, se você abrir algum site de fofoca gospel, tem crente que fica adoecido por conta disso. Tudo enquanto é site de fofoca gospel, ela segue. Tudo enquanto é site de fofoca gospel, ele está por dentro. E todo dia eles têm um escândalo novo para mostrar. Todo dia eles têm algo novo para poder expor. Todo dia eles têm algo novo para poder revelar. Pregador, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? É que às vezes a gente pensa assim: como pode? 10 anos que isso estava acontecendo, 5 anos que isso estava acontecendo, e só agora Deus decidiu puxar a poeira de debaixo do tapete. É a longanimidade. É Deus dando a cordinha, dando a cordinha, dando a cordinha, dando a cordinha. Mas caso não haja arrependimento, um dia Ele vai puxar essa cordinha. O que eu estou querendo pregar aqui nessa noite é: não espere Deus puxar a corda. Corre aos pés de Deus e diga: eu me arrependo. Longanimidade. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não tive a oportunidade, eu não tive a chance, não. 2 Pedro capítulo número 3, versículo 15, ele disse: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é a oportunidade para que possais receber a salvação. Isaías capítulo número 30, versículo número 18, disse ele: contudo o Senhor espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostra-vos sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que depositam toda a sua confiança e esperança nele. É a negligência das pessoas. Não, nós vivemos uma época muito difícil, queridos irmãos. Nós vivemos uma época em que Deus, através das lideranças, alertam as pessoas: meu filho, não vá por esse caminho, minha filha, não namora esse rapaz, não faça isso. Eu não mando na sua vida, mas como líder espiritual tenho a condição de te advertir, dizem os líderes para estas pessoas. Só que eles vão negligenciando. Aí quando eles chegam na miséria, eles apontam o dedo e dizem assim: essa igreja não ama, esse pastor não está nem aí para ninguém, essa igreja só joga as pessoas fora. Não culpe as pessoas pela sua negligência, não culpe as pessoas pelas suas próprias escolhas. Assuma o fato de que foi a sua própria negligência que te conduziu à miséria atual. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer aqui nessa noite: Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e esta noite é uma nova oportunidade do céu para a sua vida.
Olhe para mim aqui nessa noite, querida igreja. Existem duas coisas que ainda assim nos dão mais uma oportunidade. A longanimidade é a introdução do que eu estou dizendo. Mas existem duas coisas que dão uma oportunidade para as pessoas. E qual é ela, pregador? Em Apocalipse capítulo número 3, versículo número 19. O Senhor disse: eu repreendo e corrijo todos quantos amo. Se pois diligente e arrepende-te. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, as disciplinas de Deus é uma viva expressão de seu amor por nós. Eu não sei se aqui nessa noite tem gente que talvez possa não gostar disso, mas me ajude a pregar nessa noite. Faça um carinho no ombro de alguém que está ao seu lado e diga assim: uma vez que Deus colocou a mão em você, Deus não vai deixar você pecar em paz. Ele te disciplina, Ele te aperta, Ele te corrige, mas perder você para o pecado Ele não vai. Enquanto Deus está nos corrigindo, enquanto Deus está nos disciplinando, Ele está dizendo: eu amo tanto você, que eu não posso perder você para o pecado. Eu te disciplino, mas não te perco. Eu te aperto, mas não te deixo. Eu te amasso, mas não te largo. Ele nos ama. Qual é o segundo ponto, pregador? É o que Jeremias cantou em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e novas elas se fazem a cada manhã. Isso são oportunidades que Deus dá às pessoas. Jeremias descreve em todo o livro os sofrimentos que ficaram e não foram levados. Mas o capítulo número 5 é um último lamento. É o último lamento de Jeremias. É a sua última canção. É a sua último ato que ele tem a fazer. É a última coisa que ele está fazendo diante de Deus. Ele começa a descrever a partir do versículo de número 14, que ora nós lemos, algumas coisas. Ele disse que os líderes já não se reúnem junto às portas. Segundo os estudiosos, eram nas portas da cidade que as pessoas iam para falar da lei de Deus. Era ali que eles conversavam acerca dos aspectos religiosos, para falar acerca das maravilhas de Deus através da sua palavra. Ele diz também que os jovens já não tinham alegria, eles não cantam, eles não dançam, não há festa entre a mocidade. Só a tristeza, só a lamento, só há coisas terríveis acontecendo no meio deles. Aí de repente ele chega no versículo de número 6, e a partir disso eu quero pontuar 3 coisas. No último lamento de Jeremias, a primeira coisa que ele ressalta para Deus é olhar para os céus e dizer: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos aconteceu porque nós pecamos. Evangelista Isaac Cândido, quando Jeremias está dizendo assim, caiu a coroa da nossa cabeça, é uma clara expressão de Jeremias em primeiro lugar, esboçando para nós que a pomposa Judá, a reconhecida Judá, a honrada Judá, a poderosa Judá, caiu. Eles não são mais aquela nação respeitada, idolatrada, afamada, aquela nação que fazia os povos tremerem os joelhos. Não, eles agora estão em opróbrio, eles estão caídos, eles estão falidos. Quando ele está dizendo caiu a coroa da nossa cabeça, ele está afirmando que a glória política daquela nação acabou. Mas existe uma segunda coisa que nós podemos dizer aqui nessa noite. Quando Jeremias está dizendo caiu a coroa da nossa cabeça, ele está falando acerca da glória de Deus que se foi. Quando ele está dizendo caiu a coroa da nossa cabeça, ele está falando da glória de Deus que já não estava mais no meio do seu povo. Quando ele está dizendo caiu a coroa da nossa cabeça, ele está falando da glória de Deus que deixou o templo e, segundo Ezequiel, foi para o Monte das Oliveiras. E o que foi que aconteceu nesse período? Um período muito triste. É que o povo ia para o templo, eles iam lá adorar, eles iam lá sacrificar, eles iam lá cultuar, eles iam lá orar, mas a glória de Deus não estava lá. E você sabe qual é o maior problema? É que todo mundo continuava fazendo de conta que estava tudo bem, todo mundo continuava fazendo de conta, contando historinha que estava tudo legal, mas a glória de Deus não estava lá. Querida igreja, em São Francisco do Guaporé, eu tenho um alerta para fazer neste primeiro dia de Aviva Eu. Existem muitas pessoas no nosso tempo que estão se acostumando com a ausência da glória de Deus na sua vida. Eu tenho
tenho muita propriedade de causa para dizer aqui nessa noite. Não que eu venha me envaidecer por conta disso, mas praticamente toda semana e todo final de semana eu estou em um lugar diferente, em uma igreja diferente. Tem lugar que a gente entra e que a gente se pergunta: meu Deus, Deus não está aqui. Não, isso daqui não é um ponto de encontro, não é um ponto de adoração a Deus. Deus não está aqui, mas as pessoas vão fazendo de conta que Deus está lá. Elas vão teatralizando um culto, elas vão falsificando uma espiritualidade, elas vão desenvolvendo o ato de atuar na presença de Deus. Não. Quem conhece já provou da glória de Deus, sabe que é diferente. Eu não estou falando de movimento produzido pelas ocasiões humanas. Eu não estou falando de pregadores que geram movimento. Eu não estou falando de cantores que sabem movimentar a massa. Eu estou falando de homens e mulheres que carregam a glória de Deus na sua vida. Mas as pessoas hoje estão se acostumando. Elas estão se acostumando a pregar sem a glória, a cantar sem a glória, a congregar sem a glória, a pastorear sem a glória, a reger sem a glória, a fazer tudo sem a glória. E a gente vai fazendo de conta que está tudo bem, a gente vai fazendo de conta que está tudo legal, mas o céu está gritando nessa noite: caiu a coroa da nossa cabeça. Choremos para que a glória volte para nós. Orianda lamancho managai, telemancho e kamanagashuri maia. Sabe, irmão, eu não quero ser chato, mas eu tenho uma palavra aqui nessa noite. Está na hora da gente chegar no culto menos empolgado e mais quebrantado. Está na hora da gente chegar no culto e passar a chorar pelo menos 15 minutos. Traz a glória, traz a glória, traz a glória, traz a glória. Está na hora da gente voltar a ter isso aqui no bolso, não para enxugar um suor igual esse menino está suando, igual cuscuz na panela aqui hoje, mas lenço para fazer isso aqui. Mandou macho managaia. Não. O princípio fundamental pelo qual a igreja triunfa e o que faz a diferença não é como o povo queria enxergar, pensando que a glória do templo estava no ouro, estava na prata, estava no marfim da construção, estava no ouro das tintas, estava na glória daquele templo. Não. Eles perceberam da pior maneira possível que era Deus a diferença daquele lugar. Era Deus quem dava brilho àquele lugar. Era Deus. Caiu a coroa da nossa cabeça. No versículo de número 16, Jeremias diz: a gente está sem glória. Além de falido, em opróbrio, escravo, pobre, a gente ainda está sem glória. Aí ele diz: por essa razão nosso coração desmaiou. Por essa razão as lágrimas tomaram completamente a nossa visão. Só que o Jeremias vai fazer uma coisa interessante. Ele está olhando para o templo, pastor Mateus. Ele está dizendo: lá não tem glória. Aí ele chega no versículo de número 19. E ao invés dos olhos dele estarem no templo, é como se ele olhasse para cima. E quando ele olha para cima, os seus olhos atravessam o cosmos. E de repente ele chega em um lugar onde o rei não corre o risco de se corromper. Onde o rei não corre o risco de se contaminar. É como se os olhos dele contemplassem Deus assentado no trono. No versículo de número 19 ele diz: mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, e o teu trono permanece de geração a geração.
Se você não entendeu o que Jeremias está dizendo, Jeremias ergueu seus olhos e percebeu que o trono de Jerusalém estava falido, corrompido, e me desculpe da expressão, desgraçado pelo pecado. Mas quando ele olhou para o trono de Deus, ele percebe que Deus ainda estava alinhado em sua glória. Ele percebe que a santidade ainda o ornamentava. Ele percebe que o seu trono ainda estava no lugar. Ele percebe que a coroa está na sua cabeça. E ele não corre o risco de se corromper. Ele é o que é para todos sempre. Santo, 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 santo. Não, Assembleia de Deus, os homens podem se corromper, os homens são falíveis, os homens são corrompíveis. Pode haver uma instituição que se corrompe, pode haver alguém que cai ali mesmo, pode haver alguém que falha ali mesmo, mas a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança está no Rei, que é imutável. Santo, santo. Segure a mão de alguém que está ao seu lado agora e diga para ele: Deus é imutável e permanece para sempre. Ainda há esperança. Deus não mudou. Teu coração não se corrompeu. Ele é santo, Ele é digno, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é sublime, Ele é a autoridade, Ele é o Rei, a majestade, o governador, o principado, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o que é, sem haver sombra de variação. É Deus. Tá lá. Ainda há esperança, porque Deus ainda está no mesmo lugar, incorruptível. Quando Jeremias percebe que Deus está no mesmo lugar, incorruptível, e que teu trono permanece de geração em geração, ele tem a revelação de algo tanto quanto filosófico. Aquela geração corrompida iria passar, e talvez por esse motivo Deus não se esqueceria deles para sempre. Quando ele percebe que Deus ainda é o mesmo e está no mesmo lugar, ele cria coragem para fazer um último lamento. E qual é o último lamento de Jeremias? Senhor, já que o Senhor está no mesmo lugar, reinas para sempre, e o teu trono permanece de geração em geração, por qual razão te esqueceria de nós? E por que haveria de desprezar-nos por tanto tempo? Senhor, converta-nos a ti. E nós nos converteremos. Olha para mim aqui nessa noite, igreja. Jeremias, ele é muito inteligente na sua oração. Perceba que ele tem um princípio. O princípio de Jeremias é conversão e renovação. Ele é muito inteligente na sua oração. Ele não está olhando e está dizendo: Senhor, renova a gente, depois o Senhor converte. Ele está dizendo: Senhor, converte a gente, e depois o Senhor pode sapecar fogo. Renova a gente. Mas sabe o que eu acho interessante no Jeremias? Pastor, na hora que eu parar, o Senhor puxa o meu paletó aí. Sabe o que eu acho interessante no Jeremias? É que Jeremias está falando de algo que é extraordinário e vital para a manutenção espiritual na vida do povo de Deus. Você sabe o que é? Reavivamento. Quando Jeremias vai orar a Deus por um reavivamento, ou por um grande avivamento no meio do seu povo, perceba que ele não está orando em tom de festa. Aviva nós, Deus. Aviva nós, Deus. Nós estamos aqui, aviva nós. Perceba que o tom da sua oração não é em tom de festa. Porque dizer para nós, irmãos, que a nossa geração não tem sede de um grande avivamento é mentira. A sede da nossa geração é uma coisa impressionante. O problema é que a gente busca a coisa certa com a motivação errada.
Sempre que a gente fala de reavivamento na igreja, a gente sempre pensa num tom de festa. Eu não estou falando contra o evento, não. Entende o que eu estou pregando? Aquele tom eufórico, aquele tom assim, avivamento, coisa boa. Avivamento não se busca em tom de festa, gente. Avivamento se busca em tom de lamentação. Perceba que Jeremias não está em tom de alegria, dizendo renova e aviva, converte e renova. Ele está temeroso, ele está quebrantado, ele está triste, mas com coragem para dizer, converte a gente. Sabe de uma verdade, gente? Eu sou muito espontâneo. Não se busca avivamento no tom de festa, porque de um tempo para cá parece que avivamento é uma coisa que a gente tem na mão e distribui. Tem gente que prega e diz assim, receba o avivamento, pega o avivamento, se enche do avivamento. O homem não tem poder para produzir um avivamento, mas o homem pode provocar um avivamento. A gente deixa a euforia, arranca o tom de lamentação do coração, coloca a cara no pó e não busca em tom de alegria. A gente busca em tom de tristeza. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Converte o nosso coração. Salva a nossa cidade, Senhor. Nós somos fracos, Senhor. Nós somos pequenos, Senhor. Nós somos falhos, Senhor. Converte a gente, renova a gente. Isso alegra o coração de Deus. Foi Ele quem disse na boca do profeta: rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Quebrantai-vos, quebrantai-vos, quebrantai-vos. Sabe de uma coisa, gente? Eu estou caminhando para finalizar. Jeremias tem a consciência que só uma conversão verdadeira mudaria o destino de seu povo. Irmão, eu vou dizer algo aqui nessa noite que talvez possa mexer com alguém, mas é a verdade. Tradição tem diferença de tradicionalismo. Tradição é manter viva a fé daqueles que já foram. Mas tradicionalismo é tentar aparecer a fé morta daqueles do presente. O que eu estou querendo dizer com isso? É que é uma segunda oração que as pessoas fazem errada nos nossos dias. Com base na murmuração de alguém que diz assim, mas no tempo de vovó era melhor. No tempo de papai era melhor. No tempo tal era assim. Aí as pessoas ficam motivadas para buscar nos seus dias, Deus, como foi nos dias dos nossos pais, faça hoje. Gente, mas a nossa geração, buscar a mesma glória do passado, com o coração que a gente tem hoje, não vale nada não. É como colocar vinho novo em odres velhos, vai estourar, não vai aguentar. Qual que é a ordem correta? Converte a gente. Nos dá um coração disponível, igual os nossos pais. Não. Eu quero dizer algo aqui nessa noite. Eu creio piamente em uma evolução política na nação brasileira, mas eu tenho uma palavra para dizer no Aviva Eu nesta sexta-feira. O que vai mudar o curso desta nação não é uma evolução política. O que vai mudar o curso desta nação é uma onda de conversão movendo de norte a sul deste país. Converta-nos! E que comece pela sua casa. A gente quer um coração novo.
Nosso coração tem que estar compatível. Nosso coração tem que ter a mesma disposição, a mesma entrega, a mesma devoção. O nosso discurso é bonitinho, a nossa fala é bonitinha, mas não coincide com a prática da nossa vida. Está na hora da gente levantar a mão e dizer: converte. Senhor, não é renova e depois o Senhor converte a gente, não. É converte a gente e depois o Senhor renova. Vocês já perceberam que a gente está precisando tanto de conversão, que um congresso desse acontece? Tem gente que vem para o congresso e fica igual pipoca. Ele pula, ele marcha, ele fala em línguas, e é dons, e o pau quebra, e o negócio pega. Dá na segunda-feira. É o mesmo crente raquítico, linguarudo, mentiroso, caloteiro, cobiçador, glutão. É a mesma coisa de sempre. Mas Deus trouxe um mineiro aqui nessa noite para trazer um alerta. No início desse Aviva Eu, segunda-feira vai ser diferente. Segunda-feira talvez você não vai se lembrar de um arrepio, mas você vai se lembrar naquela sexta-feira. Deus pegou meu coração de pedra, arrancou, colocou um coração de carne e me encheu. Eu não sou novo, eu sou novo, eu sou novo. Eu nasci de novo. Essa é a hora. Se você veio para rasgar o coração, é agora. Se você veio para rasgar a alma, é agora. Avivamento não é gerado na superficialidade da euforia, mas é gerado na contrição do coração que se quebra diante de Deus. Quebrantai-vos. Converta-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias, como os dias de antigamente. Eu já acabei. Você pode levantar as duas mãos. Deus está soprando um quebrantamento sobre nós agora. Às 9h17 desse dia 27 de setembro de 2024, na abertura deste Aviva Eu, Deus está soprando um quebrantamento sobre nós aqui e agora. Eu não preciso de aumentar a minha voz para poder tentar induzir você a alguma coisa, porque eu tenho certeza da palavra profética que Deus colocou na minha boca agora. Ele está soprando um quebrantamento sobre nós agora.
Retataramantore miteri micolamachei mahai. Remanchui canossi rema. Calapatarapatori miteri mitori micalaba. Remanchui assemi nicai chomassia. Leprapopi camandubi de remissi canto rema. Alamanturiande clama cheima tobi de calachomagai. Repraparabanog assemi de toramai. Remeditori mitere me calamachuri amaga. Assim diz o Senhor nesta noite. Eu estou abrindo sepulturas neste lugar. Estou fazendo mortos voltarem à vida. Estou colocando um coração novo sobre homens e mulheres aqui neste lugar. E este sinal que estou fazendo é o início de uma nova oportunidade que eu, Senhor, estou dando para alguns aqui nesta noite. Eu te arranco do monturo, eu te levanto do charco de lodo, eu te purifico com a minha graça, eu te lavo com o meu sangue, eu te renovo com o meu espírito. Eu te digo assim: volta, 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 diz o Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Ouça-me. Embora eu tenha pedido você a ficar em pé, eu não quero constranger você. Mas você que quer agarrar esta segunda oportunidade de Deus nessa noite, em pé como você está. Se você sentir de dobrar os seus joelhos, dobre. Se você sentir de vir aqui até a frente, venha. Mas eu quero fazer uma última oração com você e eu entrego a minha oportunidade. Toda a igreja, fecha os olhos. Se você sentir de ficar em pé, fique. Se você sentir de dobrar os seus joelhos, dobre. Se você sentir de vir até aqui à frente, venha. Mas eu quero fazer uma oração com você aqui nessa noite. E depois dessa noite, nunca mais você será o mesmo. Os meus joelhos com você. Jesus, converte a gente.
forte a gente, Jesus. Nós estamos nos lançando agora no oceano do Teu Espírito, Senhor. Queremos fluir em Tuas águas. Nós rasgamos o nosso coração a Ti, porque no início deste evento nós temos uma oração só a fazer ao Senhor. Converta-nos a Ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias, como os dias de antigamente. Kalamanda Gashou Managai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que Deus abençoe. Existe alguém no nosso meio, ainda de pé, só por algum minutinho. Você que está afastado da igreja, ou você que entrou aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. É com você mesmo que Deus falou. E essa é a noite de mudar de vida. Existe alguém que esteja afastado da igreja, ou alguém que queira entregar a sua vida a Deus nessa noite? Dê um sinal com as mãos o mais alto que você puder, e essa igreja quer orar por você. Existe alguém? Se tem, não quer, que os céus lhe preparem uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe.